Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Veia. Aqui a gente fala de empreendedorismo, fala de vendas e também de alta performance. E é claro, a gente traz todo o episódio aqui, histórias inspiradoras para você aprender com caras do mercado, especialistas, empreendedores de verdade. E hoje não poderia ser diferente, estou aqui com o Johnny Martins. Pessoal, vocês não fazem ideia do currículo desse homem. Eu peguei aqui as melhores palavras aqui para citar, mesmo assim, não sei se eu vou conseguir definir. Mas olha só, o Johnny é contador advogado pela PUC, hoje vice-presidente do Grupo Serac, tem clientes como Bradesco, XP, G4 Educação e também é contador de grandes influenciadores do mercado, como Thiago Nigro, Boca Rosa e entre outros também. Cara, esse homem tem um currículo muito extenso, inclusive é influenciador e dançarino. Ainda bem na dança, gente. Cara, obrigado pelo convite. Se bobear, eu sou o melhor dançarino do que todos os outros, né? E eu acredito, eu vi esse cara dançando, falei, não é possível, cara, o que esse cara faz? Obrigado, irmão, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, sou Johnny Martins, sou vice-presidente do Serac, sou contador, advogado, tenho 3 especializações e o Serac hoje é uma das grandes referências nacionais em contabilidade. Nós temos em torno de 3 mil clientes recorrentes no Brasil todo, nós temos um time de quase 300 colaboradores e atendemos em todos os estados, a gente vem crescendo bastante e para mim é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento. Eu sempre falo que a melhor forma de você multiplicar é dividindo conhecimento e conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Então, para mim é um prazer estar aqui contribuindo e participando desse podcast Na Veia. Nada melhor do que ser na veia, né? Porque empreendedor, né? É skin in the game total. Então... Total, na veia. Na veia. Bom, gente, vocês fazem ideia, contabilidade com 300 colaboradores, vocês fazem ideia o que é isso? Uma empresa gigante e com certeza umas referências em contabilidade no país. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui como um cara como você. E você que começou a ouvir a gente aqui, esse podcast aqui vai ser de fato muito enriquecedor para você que está começando, que quer começar a empreender, para você que tem negócio, para você que é do comércio eletrônico, do e-commerce ou não é. Cara, esse cara aqui vai de fato ensinar e eu tenho muitas perguntas aqui para te fazer, Johnny. Eu acho que hoje vai ser demais. E ó, presentinho para você aqui, meu irmão, do único patrocinador que acreditou na gente, que é o E-Commerce Na Veia, que é uma empresa de assessoria, análise e treinamentos da galera que quer performar no e-commerce. Que legal, então, hein? Tem alguns pontos aqui, a canequinha para você tomar aquele café. E esse aqui, o que é? Esse aqui é... Bom, esse aqui, guarde essa pulseira, cara. É o que tem mais valioso aqui, que é o seguinte, essa pulseira vale o ingresso pro evento presencial que vai acontecer o ano que vem. Tô dentro. Inclusive, aqui, nosso amigo aqui é um dos palestrantes, gente. Vamos ver se vai bater a agenda, né? E vamos ver se o negócio aqui tem condição de financiar esse investimento. Por que o livro, cara? De fato, Johnny, eu tenho alguns arrependimentos na minha vida e os arrependimentos geralmente foram por coisas que eu deixei de fazer, não por coisas que eu fiz. E um desses arrependimentos é não ter começado a ler, 10, 15 anos atrás, mesmo justificando que eu tenho TDAH, tenho a dislexia. Começar a ler tem mudado a minha vida e esse livro aqui é o Essencialismo. Não sei se você conhece, já tem esse livro? Não conheço. Você vai adorar. Eu gostei aqui, Essencialismo, a disciplina busca por menos. Interessante. É difícil falar isso, né, cara? O empreendedor tá sempre buscando mais. Sim, muito interessante, muito curioso. Tô ansioso aqui pra ler. Esse livro tem um conceito que é assim, Johnny, ele fala o seguinte, ó, muita coisa que você tá fazendo hoje, você faz não necessariamente porque é necessário fazer, mas você faz porque está acostumado a fazer. E você não desliga, você não larga de mão. Então, ele vai ensinar muito. É um livro assim, é meio chatinho em alguns pontos, mas continua que vale a pena. Eu li e falei, cara, isso aqui me ajudou muito a mudar minha mentalidade sobre alguns pontos com relação a isso aqui, com relação a essa vida maluca de empreendedor. Sim. Bom, gente. Muito legal, muito obrigado pelo presente. Tamo junto. Que honra ter você aqui, cara. Olha só. Indo direto ao ponto, eu tô aqui com algumas perguntas estratégicas para fazer aqui pro nosso convidado, esse ilustre convidado que é difícil de fato descrever o currículo do homem, gente, que é inclusive influenciador. É o cara do marketing, é dançarino, é o cara aí. Cara, que currículo, hein? Eu quero que você primeiro se apresente aqui pra galera, eu quero entender um pouco mais quem que é o Johnny. Vamos começar aqui, quem sabe do final, né? Porque começar pelo final, onde você pode me dizer aqui pro nossos ouvintes, pensando em big numbers, né? Quem que é a Serac? Você já contou um pouco sobre a Serac, sobre o número de colaboradores, mas quais outros negócios você tem e qual que é o seu momento atual, Johnny? Legal. Bom, me apresentei, eu sou o Johnny Martins, sou vice-presidente do Serac, contador e advogado. Sou hoje à frente do negócio,
Hoje a gente trabalha muito a minha imagem para a empresa, né? Então, eu sou o ponto de conexão com o empresário, principalmente na rede social. Então, a minha imagem está muito atrelada à marca Serac. O Serac atende, como eu falei, 3 mil clientes recorrentes no Brasil todo. Então, tem clientes desde o MEI, que é aquela pequena empresa, o início do empreendedorismo, o berço, né? A gênese de todo negócio, que é a pequena empresa que fatura até 81 mil por ano, dados agora de 2022, e até grandes empresas, né, grandes multinacionais. A gente atende XP, Bradesco, Farmais, Copenhagen, Óticas Diniz. Nós atendemos diversas distribuidoras, e-commerces, como a gente vem falando, né, e-commerce também. A galera do mercado digital, sou contador e advogado, Thiago Nigro, Joel J, Boca Rosa, Caio Carneiro, Flávio Augusto, Pyong Lee, Van Moré, Giovanna Antonelli, toda essa galera. Você tem um cara grande no mercado aí, que eu imaginei que você atendia ele, cara, que é o Francisco Lima. Você não atende ainda, cara? Quem que é esses caras aí? Cara, o Francisco Lima, quando eu atendi, eu atendi, esquece, a carreira zerou. Eu posso me aposentar. Chama. E assim, o Serac vem crescendo cada vez mais, a gente vem se tornando cada vez mais referência no mercado. E quando você pensa em contabilidade, você pensa como algo muito tradicional, né? E algo muito tradicional, sempre imagina aquela pessoa mais velha, aquele cara que está atrás da máquina de escrever, uma calculadora ou uma máquina de escrever. Todo mundo tem um conceito, né, de contabilidade como algo antigo. Mas a gente veio para quebrar esse paradigma. E hoje nós temos uma contabilidade totalmente focada no cliente, consultiva, digital, com atendimento muito, muito próximo e personalizado. Mas, falando do Johnny especificamente, por que a contabilidade vem crescendo tanto? O Johnny, que sou eu tenho toda a formação, eu sou contador, sou advogado, tenho CRC, OAB, tenho especializações, mas as pessoas confundem muito formação com identidade. A minha formação me deu base para que eu crescesse os meus negócios. Mas qual que é a minha identidade, cara? Cara, eu sou estrategista, eu sou vendedor, eu sou gestor, eu sou o cara que faz relacionamento com as grandes empresas, com as grandes marcas. E isso precisa ser percebido pelo empresário quando ele quer crescer. Porque muitos empresários falam assim, eu me formei em engenharia, eu preciso ser engenheiro e estar na operação o tempo todo. Eu me formei em contabilidade, eu preciso estar na contabilidade o tempo todo. Cara, não, se o seu negócio, você precisa que o seu negócio cresça, você precisa estar na estratégia do seu negócio. E existe aquela máxima, né, que tudo bem, você iniciou um negócio, depende operacionalmente de você, se é a cobrança, se é o setor financeiro, se é o comercial, você cuida das pessoas, você cuida de tudo, você cuida do cliente, mas depois de um certo tempo, se o seu negócio depende operacionalmente de você, você não tem um negócio, você tem um emprego. E dos piores remunerados possíveis, né? Exatamente, eu falo muito, né, tem um escritor americano que ele fala do par, né, que é o papel da abelha rainha. O que mantém seu negócio vivo e crescendo, né, que é o papel da abelha rainha, colocar os ovos ali para gerar novas abelhas, para manter a colmeia viva e crescendo e crescendo. Se ela larga o papel de colocar os ovos, né, que é o papel da abelha rainha, seu negócio não cresce, mas vai morrer. E é isso que acontece, o cara fica buscando pólen e esquece da área principal do seu negócio, infelizmente é a realidade. E a gente entra em outra fase agora, que a gente vai chamar, que é do o CEO influenciador. Mas calma, não conte ainda, a gente vai falar sobre isso. Primeiro eu quero entender quem que é o Johnny, o início do Johnny, onde ele começou, de onde que ele veio. Legal. Pra gente avançar aqui. Eu iniciei, na verdade, a minha carreira, né, profissional muito cedo. E não foi na contabilidade, né? Porque não tem como iniciar na contabilidade. Mas eu fui artista profissional. Fiz muitas propagandas. Dançarina? Não, ainda não. Desde os 6 anos eu fiz, sabe o Uno Mille, o carro Uno Mille? Uno Mille da Fiat? Sei. Uno Mille. Eu fiz a primeira propaganda do Uno Mille quando ele veio pro Brasil. Eu tinha 6 anos de idade. E então, dos 6 anos até os 12 anos, mais ou menos, eu fiz muitos comerciais de televisão, fiz teatro profissional, fiz filme de curta-metragem. Eu comecei também a dançar quando eu tinha mais ou menos pouco antes dos 18 anos. E depois cursei Direito, cursei Contabilidade. Isso meu viés artístico. E meu viés na contabilidade profissional, inclusive no Serac, meu pai, ele me leva, na minha história, né, de vida, ele me levava desde os 6 anos de idade para a empresa para separar caneta por cor, rasgar papel, para eu dar real valor ao trabalho. Saí de lá, ele me dava um dinheirinho, eu ia lá e comprava alguma coisa que eu gostava. E seu pai é contador?
Meu pai é economista, contador e advogado. Então, e ele me remunerava depois daquele momento, né, que eu estava ali fazendo aquele trabalho, nas férias só. Ele me remunerava no final do dia, eu comprava alguma coisa que eu gostava, e aí eu sentia o real valor do trabalho, ou seja, precisava trabalhar para ter uma recompensa. E aos 14 anos de idade eu comecei a trabalhar todos os dias no Serac. Então eu estou no Serac desde os 14 anos, todos os dias eu ia à tarde, e quando eu fiz 18 anos eu passei aí todos os dias, período integral. E foi interessante toda essa história, porque primeiro eu percebi, depois de um tempão, que meu pai não estava formando uma empresa familiar, estava formando uma família de empreendedores. E eu costumo dizer, né, porque herdeiro você mima, sucessor você treina. Então, você quer ter um sucessor no seu negócio, você precisa treinar ele, para que ele tenha gosto, para que ele entenda, perceba quais são os benefícios e vantagens de ter um negócio, para que ele se apaixone por aquilo que você faz. Então, você precisa treinar ele. E a partir do momento que ele está treinado, ele pega gosto pelo negócio, ele cresce. Mas o legal foi que, quando eu tinha 14 anos de idade, que eu comecei, a empresa era muito pequena. E ela seguiu pequena até mais ou menos os meus 20 anos de idade, quando ela quase quebrou. Ela teve uma ruptura de sociedade, nós tínhamos várias dívidas, que se trouxer a valor presente, era uma dívida de valor muito alto, a gente tinha nem 10 colaboradores, e tinha mais ou menos, se trouxer a valor presente a dívida, uns 500 mil reais de dívida. E a gente não conseguia prosperar. E aí nós fizemos toda uma transformação na empresa, uma virada de chave, porque era meu pai mais 2 sócios, separou, ficou meu pai, eu e minha irmã. Minha irmã também é contadora, é 2 anos mais nova do que eu, e nós começamos a partir dali a formar uma família de empreendedores. Você, Johnny, é a segunda geração de Serac, então? Segunda geração de Segunda Serac. geração de Serac. E bacana, porque a gente tem é uma dor muito grande, né, de quem é empreendedor, onde você, quem sabe assim, começa a assumir o negócio de uma segunda geração, e aí você enfrenta resistência e tal, e pelo visto você não teve tanta resistência nesse ponto, né? Você está revolucionando a Serac do que era e do que é hoje, né? Muito digital, muito... eu sei que você vai chegar nesse ponto aí, mas se puder contar um pouco disso também, eu acho que é bem interessante para a galera que está passando por esse momento aí. Sim, o primeiro passo, acho que da revolução, né, de uma empresa é a questão da ligação e da sinergia entre pais e filhos, né? O meu pai sempre teve a sabedoria, e eu falo que ele não concorda muito, mas eu falo que a maior parte disso ter dado certo foi por conta dele. Eu acho que é muito mais mérito dele do que nosso. Lógico, o filho tem que querer, mas o pai tem que ter sabedoria de pensar o seguinte, perceber o seguinte: poxa, o jovem está vindo, o jovem quer criar. Eu preciso dar autonomia para o jovem, mas eu preciso apontar riscos daquilo que ele quer criar. E foi exatamente o que meu pai fez. Ele deixava a gente criar, apontava os riscos, e a gente também, em contrapartida, respeitava a experiência dele. Então deu muito certo. Vai dizer que a gente não tem discussões, ou que a gente não briga por alguma questão de negócios com opiniões divergentes, né? Acontece, mas a gente respeita um outro e a gente sabe o que cada um é melhor do que o outro. E a gente multiplica o alcance. Então, essa revolução familiar só aconteceu por conta dessa sinergia, desse respeito mútuo que o pai tem com os filhos e os filhos têm com os pais. Então, outro ponto que eu acho que você falou das pessoas que têm empresa familiar, né, que eu falo família de empreendedores, o pai, que foi o que aconteceu com o meu pai, logo quando a gente teve o problema na empresa, que a gente quase quebrou, o pai tem que dar uma remuneração variável, mas condizente com o momento atual do filho. Exemplo, não adianta dar uma remuneração variável para o filho que acabou de começar e não sabe nada sobre o negócio, não adianta. Mas ele pode dar uma remuneração variável para o filho que acabou de começar para o cargo que o filho está. E por que tem que ser variável? Porque o filho tem que se sentir parte do negócio, ele tem que sentir com aquele sentimento de intraempreendedor. Então, a gente tem aqui, John, 2 extremos, né? O cara que pega o filho e coloca na presidência, o cara iniciando não conhece nada, e a gente tem um cara que de repente fala, não, peraí, meu filho vai aprender ali na raça, na unha, e ele joga o cara lá na expedição, lá no almoxerifado, e aí paga um salário de estagiário pro cara. O que você tá falando é que também é ruim esse lado do cara começar de baixo ali e falar, poxa, né, é essa pegada que você tá trazendo aqui? Não, na realidade o que eu quero dizer é assim, eu acho que o filho tem que estar no lugar que ele tem o conhecimento para estar. Ele pode estar no almoxarifado, eu passei por office boy, almoxarifado, passei por tudo isso. Passei por ajudante de consultoria, passei por auxiliar de cobrança no financeiro, passei por departamentos operacionais, passei por isso. Só que, a partir de um momento, meu pai chegou e falou assim, olha,
eu vou instituir uma remuneração variável e você vai me ajudar no crescimento dessa empresa. Você vai ser meu braço direito, porque eu já estava um tempo ali. E essa remuneração variável, ela traz o sentimento de pertencimento ao negócio. Ou seja, poxa, se o negócio crescer e eu tenho uma remuneração variável, o que acontece? Eu ganho mais. Total. Se o negócio decrescer ou tiver prejuízo, eu tenho uma remuneração variável, vou ganhar menos. Então eu me sinto na obrigação de junto fazer o negócio crescer. Eu acho que até despertar também o senso de ambição, né? O cara precisa sentir a ambição, é muito ao contrário de que a gente pensou por bastante tempo como algo ruim, é algo bom. Você tem que ser ambicioso para querer mais, né? Não no sentido de tirar a inveja, né? Ambição boa é sempre bom e ela contribui para o crescimento do negócio, da empresa e também de nós como seres humanos. Ali voltando aqui um pouquinho, Johnny, na questão da Serac, então, em que momento ali essa questão da Serac mudou? Porque era uma contabilidade mais tradicional, não que não atenda o mercado tradicional hoje, mas era mais tradicional e hoje é mais digital, digamos assim. Em que momento ali você decidiu mudar isso? Como foi essa mudança? Eu acho que é o primeiro ponto para você trazer aqui para a gente. E depois a gente vai falar também de outras soluções que você vem desenvolvendo aí para esse mercado, para o mundo empreendedor, para a gente entrar onde a gente interessa, para descobrir, gente, onde esse cara aprendeu a dançar, porque ele manda muito bem e eu preciso entender como é que funciona isso aqui. Bom, o Serac, ele começou a revolucionar o mercado e principalmente a gente começou a ter a virada de chave, né, o grande game changer, quando nós passamos a entender de conexões e de pessoas, de emoções. Porque quando nós temos um negócio, nosso principal ativo são as pessoas. Nosso chefe é o cliente, pessoas. O principal ativo, que é o nosso time, são pessoas. Fornecedores são pessoas. Nós vendemos para pessoas. Então a gente precisa entender de pessoas. Então lá atrás, a gente sempre focou muito em resultados, não tinha processos inteligentes e não dava tanto valor às pessoas. Quando a gente quase quebrou, a gente começou a focar em pessoas. E aí, das pessoas, a gente chegou numa tal de cultura dentro da empresa. E a gente começou a semear, a respirar a cultura, os nossos valores, a nossa missão, a nossa visão de futuro. Tudo isso inspirado em grandes marcas, que a gente fez um estudo baseado em Disney, Apple, Google, Facebook e trouxe essa cultura para o nosso negócio. Quando a gente trouxe essa cultura para o nosso negócio, vieram outros viés, né? Viés de cultura. Cultura de vendas, cultura de relacionamento, cultura do digital. Então nós entendemos que para a gente crescer, principalmente no mercado tradicional, que sempre me incomodou essa palavra tradicional, a gente precisava estar na internet, estar no digital, a gente precisava aparecer, né? E aí começamos a investir bastante nisso. E aí, em pouco tempo, e ainda foi tarde, viu? Foi tarde, Francisco, porque eu até conto, eu tinha falado do CEO influenciador, eu conto que eu entrei muito tarde no mercado de influência, porque eu entrei na pandemia. Eu tinha 500 seguidores, minha rede social era fechada. Pandemia agora, 2020. 2020. Eu tava com a rede social fechada. Pessoal, o Johnny é um cara assim, entendedor de verdade de muitos assuntos. Eu sigo o Johnny lá na @Johnny Martins no Instagram. E, cara, é um cara entendedor de várias áreas, né? Empreendedor. E você pontuou agora sobre cultura. Poxa, é algo que eu acredito muito, que de fato é o que muda o jogo dentro do negócio, né? São as pessoas. Mas para alguém que está ouvindo a gente aqui, que tem uma empresa pequena, que você falou, pô, a gente contratou um estudo ali para referenciar. A gente fez, na verdade. Fez o estudo, né? Imagina esse pouquinho empreendedor que está começando aqui agora e o cara fala, peraí, eu entendi que cultura é algo importante, que cultura muda o meu negócio, mas como o cara implantar cultura dentro de uma empresa pequena, onde o cara é aquele empreendedor, né, que corta, que moe, que descasca e chupa cana ao mesmo tempo, como é que esse cara faz para começar uma mudança assim? E como que é o tempo? Porque a cultura, a gente sabe, não vai mudar do dia para noite, né? Exatamente. Como é que é esse time assim pro cara se referenciar? Legal. Cultura nada mais é o que o seu time faz quando você não está na empresa. Então, isso é cultura. Então, todos estão alinhados diante do mesmo propósito, diante da mesma direção, todos estão remando na mesma direção, porque as pessoas elas anseiam por direcionamento. Então, quando você tem uma cultura bem definida, as pessoas remam para a mesma direção que você. Porque muito empresário sabe para onde está indo. Ele sabe para onde está indo, mas o time dele não sabe. O time dele não sabe. E ele acha que o time dele sabe. Então, o primeiro passo, você tem que implantar a cultura e respirar a cultura. Não adianta você ter
uma missão definida, uma visão de futuro e valores definidos, sendo que você não vive isso. E sendo que os seus líderes não vivem isso. Cultura é sempre top-down, de cima para baixo. Então você trabalha a sua liderança para que eles sejam agentes multiplicadores da cultura no seu negócio. E aí quando você vai estipular uma cultura, 3 pontos básicos assim para todo empreendedor. Primeiro, você precisa ter um propósito que esteja muito forte, que seja muito mais do que você prosperar e ganhar dinheiro, que você tenha uma função social e que a pessoa se sinta parte do negócio. Eu digo que o ser humano ele tem no seu próprio DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Isso é cultura. Então ele quer pertencer a algo maior do que ele mesmo. Hoje, inclusive, essa geração que vem trabalhar, eles se preocupam muito mais em ser algo do que em ter algo. Então, eu trabalho na empresa X, por quê? Porque tem uma cultura animal. Por que as pessoas, às vezes, elas saem para ganhar menos, para trabalhar numa empresa grande que tem uma cultura fera demais? Porque elas querem se sentir parte daquilo. Parte de construção daquilo. Então, primeiro, propósito. Segundo, você precisa ter uma visão de futuro. Aonde que você quer chegar? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você precisa dar essa direção para o seu time. As pessoas anseiam por direcionamento. Tá, líder, vamos lá. Onde a gente vai chegar? É aqui, ó. É aqui e você vai chegar comigo. Então as pessoas começam a ver isso e começam a se motivar para isso. E o terceiro passo é valores. A pessoa precisa trazer os valores éticos e morais ou valores estratégicos da organização para que as pessoas vivam aqueles valores. E o ponto chave que eu gosto muito de falar da cultura é que a cultura ela é um grande selecionador do seu time. Por quê? Vamos supor que você não tem a cultura, você nunca implantou no seu negócio, e aí você começa a implantar. O que acontece? Algumas pessoas conseguem, algumas pessoas se adaptam, algumas pessoas entendem e estão contigo, e outras pessoas não entendem, não participam. Então eu costumo dizer que o quê? A cultura ela atrai os semelhantes ou repele os diferentes. Porque a pessoa que não se adapta, ou ela mesma pede para sair, ou você dispensa. Eu acho que com certeza, cara, você pontuou algo agora que é a resistência interna. Porque você tem uma empresa ali, talvez de uma outra época, né, com outra geração, e aí você tenta fazer mudanças importantes, no geral o pessoal imagina que é tipo um besterol. Mas se você não faz essa mudança também, você também corre um risco de sair do mercado, porque você vai perder talento. Então, é até uma concorrência que existe no mercado hoje das empresas, né? Eu vou chamar de instagramáveis, mas as empresas agora, padrão startup, onde você tem uma outra cultura de trabalho. Então, sim, está acontecendo um movimento, está se perdendo muito talento, está perdendo profissional, e aquelas empresas que se não se adaptarem, não criarem esses valores, né, que vai além do financeiro, provavelmente vai perder muita gente, e isso também vai inibir o crescimento do negócio, não tenho dúvida disso, né? Perfeito. E até expor o risco. Mas bacana, a gente trouxe agora, será que solução? Falamos um pouco de cultura, né? Eu acredito que hoje a Serac, poxa, bem posicionada, é uma baita empresa, referência, eu gosto muito lá do trabalho que vocês fazem. Você também, além de Serac, você tem lá os projetos paralelos aí, né, Johnny? O que você está tocando hoje aí fora a Serac? Nós temos business nos Estados Unidos, eu construo nos Estados Unidos casas para compra e venda, né, nos Estados Unidos, na região da Flórida. Também sou dono de uma clínica de estética de depilação a laser, inclusive de um dos nossos colegas, né, de grupo. E também tenho algumas startups, né? Então hoje eu tenho uma que é muito focada no meu business, que é uma startup que está muito ligada ao Serac, que acho que é uma startup legal para falar aqui, é a O Meu MEI. O Meu MEI é uma startup para o microempreendedor individual. O microempreendedor individual é aquele empresário que inicia a sua jornada no empreendedorismo, tem um faturamento limitado, são atividades também delimitadas, e ele pode ser atendido de uma forma online, só que com atendimento Serac. Então, o Meu MEI é uma plataforma, uma startup que atende o MEI ali, o microempreendedor individual, a partir de R$19,90. Então, a gente consegue dar toda a assessoria para ele assim, contábil. Entra no site lá, é meumei.com, é isso? omeumei.com.br. Legal, então o cara que está ouvindo a gente aqui, quer se tornar empreendedor, ele pode entrar no omeumei.com.br e aí ele pode ter acesso aos serviços de contabilidade de forma digital. Exatamente. E para esse público, né? Então, você vai iniciar sua jornada como empreendedor, como MEI,
cara, a gente consegue te atender com um valor super atrativo, é totalmente online, então vale muito a pena conhecer o serviço. E esses caras que saem do meumei.com.br, ele vai para Uma digamos, ME, pra por ser- exemplo. para ME ou para uma empresa maior, ele pode migrar para a Serac e vai ter, você provavelmente vai ter acesso a todas as informações, o histórico dele. Exatamente, a gente faz esse controle, a gente já verifica o crescimento, né? Porque muitos me perguntam, né? Johnny, será que é muito grande? Por qual motivo vocês atendem MEI, sendo que o valor dos honorários é muito baixo e tal? A gente decidiu apostar no empreendedor. Então, não importa qual etapa do empreendedorismo, do caminho, da construção da jornada dele ele esteja. A gente abraça ele desde o início até o final. Então a gente atende desde MEI até grandes multinacionais. Então a gente atende, porque a gente sabe que o empreendedor é aquele cara resiliente, persistente, aquele cara que vive querendo sempre crescer, ambicioso, querendo sempre ganhar, com fome. Então ele normalmente, né, a maior parte dos casos ele sai de MEI para uma ME, para uma EPP. Então a gente gosta de viver todas as etapas da jornada dele. Total. E a gente voltando num tema aqui que é interessante pra caramba, que eu acompanho você na rede social e fico pensando, né, pensando aqui comigo, a gente fala sobre, poxa, interessante, eu acabei de ver ali no colar aqui, ó, chama. Chama. O cara tá com chama no colar, tá com chama na pulseira. Esse colar foi do nosso parceiro, do Will, da Trijoia. Trijoia? Grande Will. Ele que fez pra mim. Eu falei, pô, cara, eu queria um negócio, uma joia personalizada. E aí, com o meu bordão, chama. Inclusive, esse bordão tem uma técnica, tá? Tudo tem um sentido, viu? Até o bordão. Qual que é? Quer falar já do seu influenciador? Eu já falo do bordão? Vamos avançar agora aqui. A gente entra num tema antes desse agora, que é o seguinte. Imagina só, eu acompanho você na rede social. E eu fico imaginando agora, porque assim, a gente sabe que pessoas compram de pessoas, né? Pessoas têm mais ligação e afinidade com pessoas e provavelmente esse CEO, esse dono do negócio, né? O CEO, o CEO de um pequeno negócio, ou dono daquele negócio, o cara vai ter que talvez se posicionar no social, porque ninguém entende tanto quanto ele do produto, ninguém sabe falar e descrever o produto ou vender o produto como ele sabe de verdade. E no geral, o que eu vejo empresas que não têm essa figura à frente do negócio, elas sofrem mais, gastam mais para tentar conseguir algo, né, essa ligação com o seu cliente, que muitas vezes desaba e não dá em nada, é difícil conseguir, são raros os casos que é possível, a não ser que tenha muita verba de investir e gastar com isso, né? Então, pensando nisso, como é que o cara faz? Como é que o Johnny faz? Como é que ele consegue trabalhar e ainda se posicionar à frente social? O Johnny, gente, né, é influenciador, dançarino, palestrante, escritor? Ainda não? Ainda não, ano que vem. Ainda não, mas ano que vem vai se tornar escritor, vai ter o nosso primeiro livro aí, a gente vai indicar aqui, inclusive. Então, como é que faz, Johnny, para você conseguir conciliar isso? Como é que fica a cabeça? Porque assim, eu tenho certa dificuldade de imaginar assim, eu tô com a operação tocando, eu tô com a equipe ali que cuida, mas às vezes tira um pouco o pé ali, você percebe que perdeu eficiência, e aí você fica com talvez se cobrando, né? Fala, cara, poxa, eu tô fora aqui, eu não deveria estar fazendo vídeo aqui, eu me posicionando. Como é que faz? Como é que você faz e o que você recomenda pra galera aqui nesse ponto? Não, esse tema é muito interessante, mas a primeira dica para você conciliar tudo na sua agenda é tenha um bom assessor. Ó, o Vini é meu assessor e o que ele faz? O cara marca até mentoria para mim. Faz assim, o que você faz entre meia-noite e 1h da manhã? Eu não posso... então beleza, vamos fazer uma mentoria, senhor. O cara é pilhado igual eu, então tem que ter essa energia de assessor. O Vini tá aqui nos bastidores, o que o cara não faz pra não dar um aumento de salário, né, gente? Poxa vida, já fez o jabá aqui, já encheu a bola do cara, o cara com certeza desistiu do aumento, mas com certeza ajuda, vamos lá. Então, falando sobre influência, né? Primeiro, antes de a gente falar de influência, a gente tem que falar assim, poxa, como eu começo a me dedicar a isso? Primeiro, você precisa ter tempo. Tempo é o nosso maior ativo. A gente não consegue nem comprar o tempo, nem voltar atrás. Então, você precisa de tempo para se dedicar à influência. Não é fácil, é trabalhoso, exige constância, porque a chave mestra da influência é a constância. Ninguém se torna excelente em nada antes de ser constante. E a rede social, o algoritmo da rede social exige constância, exige disciplina. Mas estava até comentando contigo um pouco antes desse podcast, eu participo de vários grupos, a gente vai falar de grupos de mastermind, grupos de empresários. Sabe qual foi o assunto mais falado nesses grupos durante todo esse ano de 2022? Não faço ideia. Influência, poder de influência. Então, quando você tem um negócio,
Ou você se torna a influência, ou você contrata alguém para ser a influência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o mercado hoje, a maior parte das decisões de compra são por conta de influência. Outro ponto, as grandes marcas vão investir no próximo ano 220% a mais do que investiram já nesse ano no mercado de influência. Outro dado também interessante, quando você pensa em influenciador, que foi o meu caso, em 2020 eu tinha 500 seguidores mais ou menos, rede social fechada. Hoje eu tenho mais de 60 mil seguidores. E como que eu transformei? Eu sei que existem muitos influencers muito maiores, né? Muitos influenciadores muito maiores, mas, por exemplo, no mercado de contabilidade, eu sou um dos mais influentes hoje do mercado de contabilidade. Tem alguns bons influenciadores, mas eu também me posiciono como um desses caras, né? E quando você entende, porque muitas pessoas não começam, primeiro, porque tem medo, né? Tem medo de se expor na rede social e utilizam a crença limitante de eu sou reservado para não se colocar na rede social. E aí, quando se coloca na rede social, o que acontece? Tem julgamento das pessoas. Primeira coisa que você vai ouvir, e aí? Virou blogueirinho? Virou blogueirinha? Essa é boa. E aí eu falo o seguinte, blogueirinho, blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza para não fazer o que precisa ser feito na internet. E eu acho engraçado que as pessoas elas costumam fazer piada da própria incompetência, ou seja, aquilo que elas não conseguem fazer, ao invés dela te incentivar, poxa, que legal, cara, você está se posicionando na internet. Não, ela faz o quê? Ela faz piada, porque é da incompetência. E é esse desconforto, né, que faz a gente evoluir. A gente tem que se sentir confortável no desconforto. Sim. Então, estar hoje no digital não é uma opção, é uma obrigação. E aí você precisa se tornar um influenciador. Então, primeiro, você tem medo ou utiliza a crença limitante. Segundo, você fica preocupado com o julgamento das pessoas. E terceiro, você utiliza o número de seguidores que você tem para não iniciar na internet. Só que, olha esse detalhe muito importante, muito interessante. Hoje existe o nano-influenciador, o micro-influenciador e o influenciador. O nano-influenciador ele tem menos de 1.000 seguidores. O micro-influenciador de 1.000 a 50 mil. E acima de 50 mil já é considerado influenciador. Só que as grandes marcas, elas estão preferindo contratar o pequeno influenciador. Porque ele tem muito mais conexão. Quando a gente vê um grande player, um cara... por exemplo, vamos falar do Neymar. Neymar fazendo uma propaganda no Instagram dele. Neymar é um dos caras mais seguidos do mundo. Quando você vê uma propaganda no Instagram do Neymar, você fala, cara, com certeza teve um patrocínio para ele fazer essa propaganda. É diferente do Francisco, do Johnny, utilizando um produto e chancelando esse produto. As pessoas têm muito mais proximidade. E a pessoa fala, poxa, se ele está usando, se ele está falando, porque tem sentido. Então o mercado de influência ele é muito decisivo hoje na decisão de compra. Eu falo que por trás de todo CNPJ tem um CPF. As pessoas elas se conectam com pessoas. As pessoas gostam de ser leais a pessoas. Então quando você entende esse jogo, você passa a perceber que ou você é a influência do seu negócio ou você contrata alguém para ser a influência do seu negócio. E aí eu utilizo a máxima que o mais conhecido vence o melhor. Como assim o mais conhecido vence o melhor? Porque se o melhor não for conhecido, como vão saber que ele é o melhor? E você não precisa ser o melhor naquilo, você precisa ser bom. Você precisa ser bom, mas se você for o mais conhecido, você vence. E uma sacada da internet que é sensacional é, primeiro, você tem que parecer bom. Depois, o tempo vai provar se você é bom ou não. A sustentabilidade do seu negócio. O que o Francisco faz? Depois que ele já vendeu, que ele pareceu bom na internet, a pessoa contratou ele ou fez algum negócio com ele, cara, ele é bom. O tempo vai mostrar que ele é bom e vai ser sustentável durante a jornada que ele construiu com a pessoa que ele fez a relação transacional. A mesma coisa do Johnny. Mas primeiro você tem que parecer bom. Tem muita gente também que não começa porque eu preciso estar 100% preparado. Ou será que eu entendo muito disso? Cara, você não precisa entender muito, você precisa entender mais do que a maioria entende. Então esse é o poder de influência. O poder de influência é incrível. Se você começar a entender que, por exemplo, num mercado tradicional como o meu, contabilidade, eu lancei inclusive um vídeo para o mercado contábil, porque eu tenho uma imersão, tenho curso para o mercado contábil, chama Missão Contador, com uma pegada de cinema 007. Chamei tanta atenção no vídeo que mais empresas me contrataram
para eu ser contador delas do que até participantes na minha mentoria. Então isso foi fantástico. Por quê? Por conta do poder de influência. A gente tem vários pontos aqui interessantes que eu quero trazer e repassar aqui. Esse ponto que você falou do fato de você... você tem que ser bom, mas parecer ser bom é ainda mais importante nesse momento, porque o que eu vejo muito empreendedor fala, cara, pô, aquela marca ali não é tão boa assim, a minha é muito melhor. Mas peraí, quem que vende mais? Quem que é o maior? É o cara que é conhecido, o cara que está se expondo. Você falou um outro tema agora também sobre a questão de influenciadores, né? Eu viajei para Campos do Jordão recentemente com minha namorada, e aí eu cheguei lá, né, todo antiquado, pesquisando no Google, um baita saco, tentando achar restaurante, os melhores e tal. E a primeira vez eu vi ela pesquisando, ela tava no TikTok. Eu falei, que diabo você também tá fazendo no TikTok? Beleza, deixei passar. Beleza, deixa eu aqui. Aí fomos novamente um restaurante à noite, né? E eu tava pesquisando no Google, TripAdvisor lá. Eu falei, caramba, e ela tava no TikTok. Eu falei, o que você tá fazendo? Aí ela falou, eu tô pesquisando os melhores restaurantes. E tava lá, os influenciadores fazendo aqueles vlogs lá, chegando, mostrando os restaurantes e tal. Lá não tem como mentir. E ela falou exatamente isso, aqui não tem como mentir, não tem como enganar, não tem Photoshop. Então, o empreendedor que sabe, ele quer mudar o jogo, o momento é esse, ele tem que se adaptar. Se ele não se adaptar a essa jogada, a essa nova forma de fazer o marketing ali, ele corre um grande risco de ser tirado fora do jogo. Um outro ponto aqui que você trouxe, que eu acho super interessante, Johnny, essa pegada que a gente vai entrar agora, do CEO influenciador, uma das questões que eu sempre tive foi essa, trava, né? Crença limitante na cabeça. Poxa, mas eu tenho pouco seguidor, mas vão pensar que eu sou blogueiro. Ah, mas se eu tirar o pé daqui, de repente meu negócio para. E aí tem algo errado ali. Com certeza ele não tem equipe. O que me destravou, todo empreendedor é meio controlador. O cara é controlador ali na ponta. Principalmente quando está começando a jornada. Então, o que ele tem que fazer de fato é ter equipe treinada e adaptada para seguir com o operacional, com a empresa funcionando. A empresa não pode depender dele de forma nenhuma. Exato. E dessa forma, ele tem tempo para cuidar de algo importante da empresa, que é a parte de se posicionar. A gente tem um case assim, gigantesco que é referência, que é o velho da Van, né? Sim. O Luciano Hang é a referência da Van. A Van lançou muito, né? Depois que ele se posicionou à frente ali. Eu acho um baita exemplo ali. E aí entra... Você viu, né? Ele tem pessoas que são líderes da operação dele que cuidam para ele. E ele é dispensável pro negócio, ele não é indispensável. Ele não tá na operação, ele tá influenciando. E um cara desse, você acha que um cara desse precisava se preocupar em influenciar? Ele tá preocupado em influenciar. Ele entendeu o jogo da influência. Outra pessoa que a gente pode citar é João Adib, da CIMED. O Adib é monstro. Então, influência. O jeito que a CIMED se posiciona no mercado torna a CIMED mais atraente. Falando do Hang, eu quero citar só um caso importante. Quando o cara se posiciona na frente do negócio, não só se expor a oportunidades e fazer o marketing do negócio, o Hang, por exemplo, abriu uma capital da minha terrinha, na Paraíba, de João Pessoa, abriu uma van lá de João Pessoa e tinha lá 60 mil currículos para uma vaga. Como que o cara consegue isso? Rede social, se posicionando, vídeo e tal... Tudo aqui, eu falei, cara, olha isso, você imagina como é que uma empresa ia conseguir 60 mil currículos para uma vaga lá, negócio bizarro de conseguir. Eu fiquei assim assustado com isso. Então, o que, no final das contas, além de expor as oportunidades, além do cliente poder se comunicar com um CPF, né? Existe uma pessoa que é dona da empresa, fala assim, a van é do velho da van. O cara sabe que é do Luciano Hang e esse poder que tem de trazer equipe, as pessoas falam, caramba, eu quero trabalhar na Van, porque ele produz um conteúdo, ele faz um marketing ali, eu acho que premeditado para atrair essas pessoas pro negócio, cara, isso é né, imagina só. É fantástico, e o grande insight também de tudo isso é que antes, no passado, as narrativas, elas eram contadas pelas próprias empresas. Hoje as narrativas são contadas pelas pessoas. Então você mesmo deu exemplo, foi para Campos do Jordão, o que fez ele e a namorada dele decidirem por um restaurante? Uma narrativa contada por uma pessoa que foi no restaurante. Uma pessoa real. Uma pessoa real. Então, e é isso que as empresas estão demorando para ver. Porque eu até posso dar exemplo no meu mercado. Eu faço muitas palestras, e palestra é um dos exemplos, né, de você se tornar cada vez mais conhecido, com mais influência, mas faço muitas palestras. E uma vez eu estava fazendo uma palestra para mais de mil contadores para o mercado, né, do contábil. E eu pedi para levantar a mão quem fazia conteúdo todo dia, se posicionava, falava sobre a marca e tal. E de 1.000, acho que levantaram a mão umas 10, 15 pessoas. Então, caraca, assim, 1% fazia aquilo. Eu falo, onde estão os maiores desafios, estão as melhores oportunidades. 1% fazia mais. E talvez um 0,10 está fazendo direito.
Exatamente. Então as pessoas têm muita dificuldade ainda nisso. Tem muita crença limitante sobre isso. As pessoas elas adoram consumir a rede social, mas não gostam de se posicionar na rede social. Ou às vezes também não gostam porque o seu companheiro ou a sua companheira não permite, porque tem ciúmes. Eu acho que assim, você tem que estar com pessoas que colocam combustível nos seus sonhos, né? Sim. Que é igual a gente chegar no assunto de relacionamento, networking, grupos, né, de mastermind, né, que nós participamos, inclusive. O que você pensa disso? Poxa vida, eu fiquei sabendo aqui que o Johnny é um dos campeões de participação nos grupos de mastermind. E a gente vai entrar... Arroz de festa, né? Esse tema é interessante, gente. É que a gente caiu num tema aqui, o Johnny, que é fantástico, que é a questão do CEO influenciador. Sim. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer sobre esse tema, para a gente avançar aqui, que é, como é que faz na prática, assim, como é que você administra, né, sua jornada, seu dia a dia ali, para poder lidar com essa situação de, na prática, execução, como é que esse cara do outro lado poderia fazer? Eu sei que já falou do Vini aqui, do assistente, ajudar, mas tem mais alguma dica aqui para dar para essa galera que pensa, beleza, já entendi que eu tenho que estar à frente da minha marca, mas como é que eu faço? Por onde eu começo? Você tem algum produto, alguma coisa para ajudar essa galera? Não? Onde que ela procura? Acho bacana. Lógico, para o mercado tradicional eu consigo ajudar, eu tenho um produto de imersão, mentoria focado nisso, para um profissional do mercado tradicional. Mas vamos supor que você queira iniciar, você não sabe por onde iniciar, eu quero me tornar influente. Tá. Acho que o primeiro passo é você ter uma operação de marketing ou dentro do seu escritório ou terceirizada. Se a sua empresa não for tão grande, às vezes não fecha a conta você ter um time de marketing interno no seu escritório. Às vezes não fecha a conta. Então você pode contratar um marketing terceirizado. Mas eu costumo dizer que marketing estratégico não se terceiriza. Por quê? Ao passo que você vai crescendo, vai tendo mais demandas, uma agência não consegue suprir com a velocidade que você precisa. Então, sugiro internalizar. E aí, internalizando, você tem pessoas para te ajudar a dar os passos, né? Porque é quase que humanamente impossível você, no início pode até conseguir fazer, mas depois você criar todos os conteúdos, você criar as artes, você fazer os vídeos, obviamente stories, você vai ter que fazer os vídeos mesmo, não tem problema. E assim, eu falei que estou 2 anos, né, nesse mercado, eu fui ter um assessor ao meu lado, 100%, faz 2 meses. Então, antes eu fazia eu sozinho com a minha equipe de marketing interno. Começamos com a equipe de marketing terceirizada, mudamos para o marketing interno e aí depois trouxe um assessor. Eu acho que é um passo a passo. Mas a ideia é a seguinte, seja constante. Se você for constante e se você postar, que é outra dica que eu dou, não só conteúdo. Cara, conteúdo o tempo todo no Instagram é chato pra caramba. Não engaja. As pessoas não se interessam. Compre. Não rola. Não rola, porque a pessoa ela não quer só saber o conteúdo do Francisco ou o conteúdo do Johnny. Ela quer saber o que o Francisco faz, com quem o Francisco convive, quais são os hábitos do Francisco, o que o Francisco come. Então, você misturar conteúdo e lifestyle, você aumenta o engajamento, porque o Instagram ele é uma ferramenta, e é uma ferramenta de algoritmo. Então, quando você tem, por mais que você queira vender, por mais que você queira entregar conteúdo, quando você tem vários tipos de público, você precisa engajar de alguma forma. Lifestyle, o que você vive na sua vida, e conteúdos espontâneos são muito mais atraentes do que conteúdos sérios. É legal você ter o conteúdo produzido, que é aquele que você senta e fala sobre um tema, ou você estudou o tema e fala, é legal. Mas hoje o conteúdo que mais engaja é o capturado. Você abre o celular e já faz aqui agora o conteúdo capturado, espontâneo, isso engaja. Só que você misturar conteúdos de lifestyle, e aí de repente você vem uma venda, de repente você fala um conteúdo informativo pra galera entender qual que é o seu conteúdo, depois você mostra algo do seu dia a dia, você treinando, o que você come, os seus animais de estimação, a sua família, suas viagens, isso engaja, porque as pessoas são emocionais, e aí elas acabam participando do seu dia a dia, todos os dias, porque ela tem você na rede social, e aí acaba comprando, ou consumindo, ou Mas, participando Johnny, da sua quanto comunidade. de cada? Porque de repente o cara vai descobrir que esses conteúdos engajam, dá curtida, dá comentário, e ele acaba não postando o conteúdo do negócio dele, porque fala, poxa, eu postei o conteúdo ali e não engajou. Então, qual que é? Tem uma porcentagem, uma base assim do que postar? Vida pessoal, lifestyle e conteúdo de trabalho? Eu acredito assim, não tem uma porcentagem, mas você tem que pensar no seu dia a dia e sempre numa história. Você não pode chegar e falar assim, pô, de repente você saiu da empresa, de repente você apareceu em outro lugar.
De repente tá em Dubai. De repente tá em Dubai. Não, aqui Dubai é super atrativo, né? Mas, de repente tá em outro lugar. Você tem que pensar numa história, como se fosse uma novela. Pô, mas eu tenho que postar tudo? Cara, você não tem que postar tudo. Mas quanto maior for a conexão entre os pontos da história, mais as pessoas vão se engajando. Existem várias ferramentas para você engajar mais, botões de interação, tem muitas coisas que dá para você fazer no Instagram para você aumentar o seu engajamento, que isso é legal. Mas eu acho assim, a chave mestra de tudo isso é a constância. Então você precisa ser constante. E aí você não tem um percentual, você precisa postar o seu dia a dia. Ah, mas poxa, eu não tenho tanta coisa interessante no seu dia a dia. Cara, mas você é ser humano, todo mundo passa por esse dia a dia. Então você precisa saber criar conteúdo. Eu lancei faz pouco tempo um desafio que chamava Chama, que é o meu bordão, no digital. Que eu ensinava de forma programada as pessoas a postarem o que postar no dia a dia. E cara, participou muita gente. Isso lá no seu Instagram era pago ou não? Não, era aberto. Inclusive eu premiei a melhor pessoa. Inclusive eu tenho um curso para isso, mas esse desafio foi aberto. E foi legal porque no primeiro momento eu recebia por dia mais de 600 directs. Por dia. Porque era a galera engajada, me marcando e tal. E o vencedor do desafio foi uma vencedora do Rio de Janeiro, a Carol. Ela foi muito bem. E ela ganhou o desafio do Chama no Digital. Ela foi até o final. E no final, o último desafio para a pessoa, não como eu ou como você que já faz isso com frequência, mas a pessoa tinha que fazer uma live no desafio final. Muita gente travou, muita gente ficou nervosa. Então começaram, eu acho, quase 300 pessoas no desafio, no início. E finalizaram mais de 20 pessoas, sendo que 21 fizeram com excelência. 21 fizeram com excelência. Então foi muito, muito bacana. E eu percebi que realmente é uma necessidade do mercado, né? Você falou algo importante, assim. O que eu percebo é que justamente essa questão de o cara começar, além dos bloqueios, né? O que eu fiz lá atrás, se você pegar uns vídeos quando eu comecei lá, eu tenho total vergonha. Eu falo, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Mas o que eu sempre trouxe o que vai mudar na minha vida, né? O julgamento, o engajamento não. No final, lá na ponta, o que muda? Não muda nada na minha vida. Não vai pagar minhas contas, muito pelo contrário, vou continuar aprendendo. Sim. E aí, quando você também terceiriza esse trabalho, que é um trabalho muito feito a 4 mãos, eu percebo, cara, peguei várias empresas que falam assim, cara, tentei fazer com a agência, não rolou. O cara terceiriza uma responsabilidade que muitas vezes é dela, não tem resultado e para por causa disso. E além disso também, eu falo muito você falou de velocidade, né, sobre o marketing. Sim. O que tá rolando hoje, cara, é marketing de oportunidade. Então tem um jogo do Brasil, acontece um evento lá importante assim, que viraliza, o pessoal pega esse evento, traz pro seu conteúdo e cria um conteúdo com base naquela tese que tá viralizada e o pessoal chama a atenção. Então, a grande sacada hoje é como você chamar a atenção das pessoas, como você reter e prender, porque, poxa, tá surgindo uma onda de influenciadores o tempo todo, muita gente. O tempo todo. E o dinheiro flui para onde tá a atenção, então... você tem que pensar o seguinte, como que eu vou reter a atenção? Por exemplo, a gente estava comentando sobre Reels, sobre vídeos nos stories. Se você não chamar a atenção nos primeiros segundos, a pessoa pula, a pessoa passa. A gente disputa a atenção de muita gente e tem cada vez mais pessoas entrando no mercado de influência. Então, cada vez vai ficar mais competitivo, mas também cada vez vai se tornar, em contrapartida, mais relevante. Tanto que eu ouço falar já por muitos empresários, empreendedores, até políticos, que o político do futuro é o influenciador do presente. Porque ele é o cara que vai ter tanta influência que ele vai mobilizar massas para... O que aconteceu na Ucrânia, o que aconteceu agora na Ucrânia, né, cara? A Ucrânia é um exemplo disso. Então, cara, e assim, o poder da influência ele é tão grande, tão determinante hoje em dia, que quem não se adaptar, como você mesmo falou, ou vai até se manter no mercado, mas a empresa não vai conseguir prosperar tanto. Lógico, com algumas exceções, né? Tem empresas que não precisam realmente de influência, mas a maioria das empresas precisam de influência. Precisam de um influenciador. A gente citou 2 exemplos muito grandes e que são grandes influenciadores. Luciano Hang, João Adib. Sim, total. E tem os grandes, tem os menores também. Agora, a gente fechando esse tema aqui, eu quero trazer para um tema... Cara, pessoal, o Johnny é o maior participante, assim, dos grupos Mastermind. E, assim, muita gente, às vezes, né, eu acho que deprecia, né, o valor que isso tem, é gigantesco mesmo. E aí, a primeira pergunta que eu tenho é de quantos grupos você participa
E quais são, se puder indicar, e por que você participa de tantos grupos? Qual que é a razão principal ali de você participar desses grupos de Mastermind? Primeiro porque o ambiente determina quem você é e quem você quer ser. Então, o ambiente determina as pessoas com quem você vai conviver, o que você vai respirar, com quem você vai participar, o que você vai aprender, o que você vai contribuir. Então, nós sacamos isso, nós aprendemos isso há pouco tempo também. E nós investimos pesado em participação de grupos. Então, hoje eu participo do G4 Club, eu participo do First Class, eu participo do MBN, que é do Roberto Justus, eu participo do Caio Carneiro, eu participo de um só de contadores, que é o Master, do Pedro Neri, eu participo do Black Belt, do Paulo Vieira, eu participo de vários, eu participo de 7 ao todo. Bastante. São muitos grupos, a agenda é muito apertada, mas vale muito a pena, porque o relacionamento das pessoas, a troca, ela é muito grande. Muitas pessoas não querem pagar o preço. Eu falo que o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Então, quando você paga o preço, não só de valor, mas de tempo, de estar ali aprendendo com pessoas melhores do que você ou com pessoas que sabem alguma área que você não sabe, você cresce muito mais rápido. Quando você está nesses ambientes, o que acontece? O sucesso não tem fórmula, mas ele deixa pistas. Quando você está num ambiente como esse, você aprende muito mais rápido e tem resultado muito mais rápido do que você teria se fizesse ou se tivesse que aprender sozinho. Então você encurta o caminho do sucesso, porque as pessoas já passaram por aquilo ou elas sabem algum caminho mais fácil para te ajudar. E isso é muito bacana. Eu falo que o networking, o relacionamento, é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. E como você se torna interessante? Sendo interessado pelas pessoas. Então, quando você está num ambiente de networking, num relacionamento, no mastermind, você está interessado pelas pessoas, você tem a oportunidade de conhecê-la, você tem a oportunidade de entender o negócio dela, você tem a oportunidade de demonstrar o seu negócio e as coisas voltam para você. Então, hoje, a maior parte dos masterminds que eu participo, todos os pilares, né, os donos do mastermind, melhor dizendo ali, são meus clientes. Eu tenho vários clientes dentro do grupo de empresários. Tenho vários. Então isso já me dá ROI também, que é o retorno do investimento. Então eu invisto no mastermind para obter conhecimento, para melhorar minha vida pessoal e profissional e também tenho retorno. Fora que eu aprendo, eu já abri uma franquia por conta do mastermind, já investi em imóveis, já tive vários descontos ou benefícios por conta de pessoas que conhecem pessoas, porque as relações são emocionais, as conexões são muito latentes hoje. Sim. E uma coisa que o brasileiro, principalmente nós empreendedores, às vezes a gente não percebe é que assim, o Brasil tem muita gente? Tem. Mas a renda, infelizmente, ainda está muito concentrada. Então, ela é uma renda, os grandes empresários, eles estão muito conectados, eles ainda têm pouco de grandes empresários. Então, quando você está num grupo desse, qualquer pessoa que você quer se conectar, você consegue, do Brasil, você consegue chegar. Porque tem sempre alguém que conhece essa pessoa. Eu costumo falar que 85% dos seus resultados são provenientes das pessoas que você mais convive. Então, se os resultados são provenientes das pessoas que você mais convive, qual é a pessoa na sua vida pessoal ou no seu negócio que, se você se conectasse hoje, mudaria a sua história? Você tem que pensar isso, cara. Sim. E quando você pensa isso, você fala assim, Francisco, qual que é a pessoa que, se você se conectasse hoje, trouxesse aqui no podcast, mudaria a história do seu negócio? Tal pessoa. Cara, tem alguém que conhece ela. Sim. Existe uma teoria de um psicólogo americano, professor em Harvard, chamado Stanley Milgram, que ele fala da teoria dos 6 elos de separação, 6 graus de separação, que significa que, em regra, toda regra tem exceção, nós estamos a 6 elos máximos de separação de qualquer pessoa do mundo. Então, o que significa? Significa que a gente tem a capacidade de se conectar com qualquer pessoa. E quando a gente está num grupo desses, a conexão é muito mais fácil. Porque as pessoas, elas conhecem pessoas que podem mudar a história da sua vida, do seu negócio, de conhecimento. Só que, estando nesse grupo, você tem que sempre pensar em contribuir. Uma via de mão dupla. Sim. Não adianta você querer sugar a informação, sendo que você não contribui. Você sempre pensa em contribuir, sem querer nada em troca, mas
a troca vem, porque existe o nosso gatilho mental, que é o gatilho da reciprocidade, né? Então, quando você é legal com uma pessoa, é interessado por uma pessoa, dá uma oportunidade para uma pessoa, ela também te dá uma oportunidade. Total, cara, demais. E o que você pensa disso, de grupos? Cara, inicialmente, o primeiro grupo de Mastermind que eu participo é o G4 Club. Legal. Primeiro ali. E eu tô curtindo demais. Primeiro porque o empreendedor, ele entra numa jornada solitária, né? Onde ele se desconecta dos antigos amigos, né, daquelas pessoas próximas. O papo já não flui mais, não tem a mesma ideia para ser trocada ali. Quando você vai num grupo como esse, você começa a se conectar com pessoas que têm uma ideia de propósito e vida parecido com o teu, né? Com entrega, trabalho, disposição, comprometimento. E aí o papo flui pra caramba. Eu acredito muito que você também tira insights que mudam totalmente o jogo. Coisas que se você não tivesse naquele ambiente, provavelmente você nunca ia ter acesso. É o primeiro ponto. Eu tenho um amigo que participou de um grupo Mastermind e ele falou o seguinte, ó, eu pagava 18% da alíquota tributária, 18%, 18%, 20%, e eu tenho um faturamento de 3 milhões mês. Eu fui num grupo por participar, um cara me deu um toque e eu reduzi minha alíquota para 9%, pela metade. A gente estava falando de uma apuração de imposto 3 milhões, você imagina o tremendo valor, 600 mil de imposto, caiu pela metade, então ele economizou 300 mil mês. Porque ele estava no galo. Porque estava lá. O cara deu um toque pra mim, mas peraí, cara, você tá fazendo isso, tá errado, ali tem um incentivo, vai pra cá e tal. E o cara mudou totalmente o jogo. Quando eu vi isso, eu falei, cara, não tem jeito, é exatamente o que você tem que fazer. Envolver nesses grupos pra conectar, pra ter insights, né, que podem mudar de fato o seu jogo. E não só mudar o jogo em si no curto prazo, mas, poxa, o relacionamento é muito importante. Você falou de troca, eu acredito muito, né, eu tenho algumas regras que eu chamo das minhas regras de ouro, né, e uma delas ali é de fato essa de você dar algo sem pedir nada em troca. Você ajuda o cara ali e ali na frente, peraí, cara, eu conheço o Johnny lá na frente, o Johnny conhece isso, o Johnny pode me conectar ali. E aí o Johnny tá muito mais, né, com o gatilho da reciprocidade ativado e falar, peraí, pô, o Francisco me ajudou ali atrás, então agora eu ajudo ele aqui a troca, eu ajudo ele aqui em troca, não de forma inconsciente, mas é isso que acontece na prática. E aí todo mundo se ajuda. No final das contas se você quer ir sozinho, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E acompanhado não é só necessariamente estar dentro do seu negócio, mas nesses grupos com pessoas, com caras fantásticos como você. Eu acredito muito que de fato muda o jogo. Eu não sei se você já tem um grupo assim. Você tem um grupo de mastermind para contadores, para pessoal influencer? Não tem. Eu participo de muitos, inclusive já existe um de contadores que eu participo, que eu acho bem interessante, aprendo muito e contribuo também. Mas grupo meu não, eu tenho a Submissão Contador, que é uma imersão minha para o mercado tradicional, para o empresário do mercado tradicional. Então, cara, eu não ensino contabilidade na imersão, eu ensino o profissional tradicional a ser um gestor estratégico, a ser um CEO influenciador, ser uma pessoa que vende bastante, ser um grande propulsor ali de networking na sua empresa, a estabelecer grandes processos, a fazer gestão de pessoas. E esse cara não necessariamente precisa ser contador para participar disso. Não precisa ser contador. Não precisa ser contador porque a gente não ensina técnica contábil. A gente ensina gestão de negócio baseada em várias frentes de empresas que a gente vê e respira todos os dias, e como a gente pode ajudar o empresário a ser mais estratégico, o negócio dele. Qual que é o nome do programa e onde o pessoal que está ouvindo a gente vai encontrar isso aí? Missão Contador, chama o nome do programa, tá no meu Instagram, @Johnny Martins, Johnny é JHONNY Martins. Então tá lá no meu Instagram, você tá no link na bio, mas pode também me chamar no direct, se falar que viu nesse podcast. Vai ter um desconto algo muito especial aí? Tem um desconto especial. Show de bola, gente. Ó, falar pra você, esse conteúdo que tem aqui, o Instagram agora, né? O Instagram não, o Spotify lançou, né, um recurso lá onde você viu a retrospectiva ali de quanto tempo você ouviu de podcast. O meu número foi 10 mil minutos ali de podcast. Caraca. E eu vou falar pra você, isso é enriquecedor demais, né? Aprendi muito, apliquei muito o que tá lá. E no geral, o que muda o jogo, no final das contas, né, é você... muita gente está travada, não posso participar de um clube, não posso participar, né, de um grupo assim, por causa do investimento é alto, mas nem o básico no final o cara quer fazer, que é de ouvir um podcast como esse, aprender como um cara com você, que não está cobrando nada de quem está ouvindo, ouvir até o final e ouvir, aplicar. Cara, isso aqui eu acho que é o mínimo que o cara deve fazer, que o empreendedor deve fazer, é poder ter acesso à informação e ter um cara como você como mentor praticamente aqui, cara, eu acho que mais de 1 hora já de papo aqui, eu acho que é o mínimo que pode fazer. Cara, eu acredito tanto nessa ideia de grupo de mastermind, que a conexão de fato enriquece e tem um ganha-ganha geral ali, que eu tô com um plano agora desenvolvendo uma ideia de um
clube, né? Seria um clube, só que para pessoas ali focado em e-commerce, né? Legal. Em vendas online, falando de marketplace, falando de e-commerce, site próprio, estruturação de marca, um pouco de marketing, na ideia de conectar essa galera e falar, cara, vamos formar uma mente mestra aqui e vamos desenvolver soluções junto, vamos agregar valor na vida do outro e vamos crescer todo mundo junto, pegar na mão e fazer o negócio avançar e de fato se desenvolver. Então a proposta para esse 2023 é interessante para mim, eu quero botar isso em prática, estou conversando com algumas personalidades do segmento para colocar isso em prática. Eu queria entender também agora, Jonah, falando de planos, falando de 2023, né, o que você espera para o próximo ano, o que o empreendedor que está ouvindo a gente pode esperar para o próximo ano, qual que é o seu plano para o Johnny em 2023 e também o que o empreendedor aqui pode esperar desse próximo ano na sua visão. Para 2023, eu pretendo investir cada vez mais na parte de influência, né? A gente falou sobre influência. Então, influência, o que é influência? É você estar na internet. Eu falo que a internet é a rua mais movimentada do mundo, então você estando na internet, aparecendo não só na internet, mas em palestras, em eventos, estando conectado a pessoas que têm autoridade, você ganha autoridade também. Então, o meu projeto para o ano que vem é escrever um livro, estar mais em palestras, estar mais em eventos, continuar o meu crescimento na jornada do Instagram. E você falou de grupo de mastermind, né, que é um ponto muito interessante, que eu continuo investindo e pretendo investir também no próximo ano, mas a grande sacada é essa mesmo, é mente mestra. São todas as pessoas contribuindo, não é uma mentoria. Você não pode confundir grupo de mastermind com mentoria. Não é uma mentoria de uma pessoa para todas as pessoas que participam. É uma mente mestra, ou seja, todas as pessoas que estão participando ali estão contribuindo para que todos cresçam. Sim. Então, esse é o ponto. Então, eu pretendo também estar conectado a mais pessoas. Então, é isso que eu espero para o Johnny em 2023. Para o empresário, para o empreendedor, muitos ainda estão preocupados, né, com o momento político, mas o que eu acho, assim, a gente não pode depender da política para fazer a nossa sorte, né? Nós, empreendedores, a gente passou por diversos momentos políticos diferentes, diversas crises econômicas, momentos econômicos diferentes, e a gente sabe que o nosso trabalho, o nosso resultado depende da gente mesmo. Então, para o empreendedor seguir firme, seguir focado, seguir disciplinado, né? Porque o que traz resultado realmente é a disciplina. É importante a gente ter talento naquilo que a gente faz? Sim, é importante que eu tenha talento, que o Francisco tenha talento. É importante que a gente tenha talento. Sim. Talento ajuda. Mas o que vai diferenciar a gente no mercado é a disciplina. Quanto tempo a gente investe naquilo? Porque nós temos as mesmas 24 horas, o nosso ativo maior é o tempo. Então, o que a gente vai estudar mais? Quem estuda mais tem mais conhecimento. Quem trabalha mais tem mais resultado. Quem se preocupa também com a saúde física, mental, espiritual. Porque eu falo, né? Eu uso a frase, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Poxa, então, a gente tava esquecendo desse ponto. Vou puxar aqui, gente. Tava esquecendo essa frase do John, é clássica, né? Então, assim, eu quero que você até explique um pouco sobre isso. Vou cortar aqui rapidamente para explicar qual que é a ideia. Porque, assim, você é um cara hoje que, poxa, se cuida, né, gente? Faz o skincare, o cara é bonitão aqui. Então, como é que você acredita isso? Como é que você baliza? Só pra gente fechar esse tema aqui do CPF, do CNPJ. Isso é muito importante para 2023, porque tem muita gente, tem muito empresário que não se preocupa com a pessoa física. Ele se preocupa só com a empresa. Ou você trabalha numa empresa, você é funcionário, você se preocupa só com a empresa ou só com o seu trabalho. Só que para o seu trabalho ser saudável, você precisa ter um CPF saudável. Ou seja, você precisa treinar para a parte não só estética, mas parte de saúde. Você precisa comer, se alimentar legal, precisa ir em médico, fazer exames com regularidade e cuidar da sua saúde espiritual, religiosa, o que você acreditar. Então isso é muito importante. Se você fortalece o seu CPF e também, mais um ponto, família, né? Cuidar da família, cuidar do seu companheiro, da sua companheira. Se você fortalece o seu CPF, o seu CNPJ também será fortalecido. Não adianta você viver só para a empresa e você esquecer da pessoa. Uhum. Então, eu sempre acordo cedo, treino, gosto de me preocupar com o CPF e gosto também de influenciar as pessoas a se preocuparem com isso, porque isso reverbera em resultados. E é por isso que 2023 a gente tem que também pensar na nossa saúde,
Porque isso, com certeza, vai tornar uma pessoa cada vez com uma performance melhor, né? A performance do CPF, ela impacta no CNPJ. Então, quando você pensa em performance, pensa em disciplina, você pensa em treino, você está pensando na sua empresa também. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Bom demais, né, gente? Essa frase de impacto aqui faz muito sentido. Falando sobre 2023, eu entendo a insegurança do empreendedor sobre o próximo ano. Segurança talvez econômica, política, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Agora, a gente também já enfrentou diversas outras crises, né? E uma das qualidades do empreendedor justamente é essa, sobressair em momentos difíceis. O que eu acredito é que, independente do governo que esteja operando ali, você que consegue ser resiliente, que consegue se diferenciar, que consegue se sobrepor à concorrência, sempre vai ter oportunidade, sempre vai ter problema, e o bom empreendedor que tem sucesso é aquele que arruma, né, uma boa solução para um grande problema e segue adiante. Eu acredito também que, apesar de, sei lá, talvez até a direita, né, a direita seja o melhor, a direita, de fato, é composta por uma parte de empreendedores também. Eu acredito que a esquerda assumindo vai ter essa questão de financiamento, né? Vai ter mais dinheiro na economia também, vai acontecer, vai ser difícil um ponto ou outro, mas Sim. Não é motivo para desanimar, para o cara deixar de investir, para o cara deixar de procurar conhecimento. E é claro, né? O Johnny já deu vários sinais aqui. Se envolver, tá num ambiente que de fato proporciona oportunidades, tá num ambiente com pessoas que você admira, que você quer se tornar. De repente, dá uma atenção pro digital, né? O CEO influenciador é uma realidade e você tem que adotar e tem que assumir essa visão e esse comportamento dentro do seu negócio. Eu tô esperando que 2023 seja um ano assim até bom, né? Comparado assim, o que tava rolando por aqui. Poxa, pandemia, né? Uma série de dificuldades que enfrentamos, né, vindo agora, né, nos últimos anos. Então, a gente tende a seguir, independente da crise que a gente enfrenta, a gente vai superar e vamos continuar trabalhando e sobressaindo e vai dar certo, se Deus quiser. Você falou um ponto legal que eu achei interessante, de fazer diferente, né? O Einstein falava, insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, quando você pensa em fazer diferente, ou seja, você tem que viver a sua vida de uma forma diferente. Você tem que viver uma vida desconfortável, se desafiar, porque aí você evolui, porque aí você pensa no problema, pensa numa solução diferente. Aí você cresce. Não tem crise que vai te parar, E um outro ponto, falando sobre ambiente de pessoas, eu tenho uma equação que eu falo a equação do sucesso, que é E mais P mais C igual a RE. Peraí que eu não tô com papel e caneta, gente. Pegaram aí? Mais P mais C igual a RE. O que significa? E, ecossistema certo. Você precisa estar no ecossistema certo, no ambiente certo, porque é o ambiente que vai determinar quem você vai ser ou quem você é. O ambiente vai te gerar oportunidades. Então, é o E. Então, E. Você precisa estar no ecossistema certo. Ah, mas Johnny, eu não tô. Tá. Melhora, então, 1% melhora a cada dia. Separa intencionalmente um momento da sua semana, do seu dia, do seu mês, para estar em ambientes com pessoas melhores do que você. Mais pessoas certas. Pessoa certa não é aquela que vai falar o que você quer ouvir, mas vai falar o que você precisa ouvir. Você precisa estar conectado a pessoas certas. Pessoa que já chegou onde você quer chegar, que tem resultado, que consegue te ensinar. Então, ecossistema, ambiente certo. Quer mudar um comportamento? Muda drasticamente o ambiente. P, pessoas. Mais C, conhecimento. Você precisa conhecer algo mais do que a média não conhece. Você conhece? Você é especialista até? Melhor ainda. E se você estiver no ambiente certo, conectado às pessoas certas, com o conhecimento certo, igual a RE, resultados exponenciais. Então, o empresário, o empreendedor que pense nisso em 2023. Não importa se você é do e-commerce, se é da contabilidade, se você é uma manicure, se você tem uma padaria, se você pensar nesse trinômio, você chega no sucesso. Caramba, muito bacana, Johnny. Johnny, você é um cara que costuma ler? É um leitor, não? Gosto de ler e hoje consumo muito mais, eu sou igual a você, eu consumo muito podcast, muito YouTube, eu gosto bastante, e eventos, né? Eu gosto muito, tenho muito material didático de eventos, mas gosto também de ler. Bom, aqui eu tô pedindo para os convidados aqui, caras como você, empreendedor de verdade, né, que tá fazendo diferença no país, na vida das pessoas,
a indicarem um livro aí que já leu, que achou esse livro interessante, que de alguma forma impactou. Se não tiver o nome agora, a gente... Mas assim, eu acho que ajuda. Eu digo porque assim, eu ouço muito podcast e qual que é a minha prática? Eu tô ouvindo podcast, Sim. o cara vai lá e indica um livro, um cara que eu admiro, aí eu vou lá, pauso o podcast, vou no carrinho da Amazon, jogo no carrinho. Quando complementa lá os 10 livros, eu vou lá e faço a compra. E é por isso que eu tenho tanto livro aqui. Eu acho que faz a diferença. Muito legal. Bom, eu gosto muito da Bíblia de Vendas, a Bíblia de Vendas, porque eu sou um cara que eu me considero vendedor nato, né? Eu gosto de vender. E eu percebo, quando eu sempre falo nas minhas mentorias, que vendas é a habilidade número 1 das pessoas mais bem-sucedidas. Ah, mas eu não sei vender, aprende. Ah, mas eu não quero vender. Tem um sócio, então, que venda. Um sócio que tem uma habilidade complementar de vendas. Você precisa saber vender. Sim. Então, eu gosto muito, né? Costumo dizer que vendas é um binômio de gestão de números, controle, meta, proposta e emoção. Você tem que lidar com frustração, expectativa, ansiedade e tal. Então, eu gosto muito de vendas, muito do processo de vendas, tudo. Então, eu indico esse livro que eu acho que é um livro que casa com a habilidade número 1 dos empresários mais bem-sucedidos. Bacana, gente. Pegaram aí, né? A Bíblia de vendas. Eu quero fazer uma indicação, porque a gente falou muito de resiliência, de empreendedor que faz a diferença. E se você está assistindo aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, tem esse livro aqui. Eu sou um cara que tem TDAH, tenho dislexia, e muita gente que está escutando a gente assim, é um problema do sexo, muita gente tem, e é difícil ler. E tem aquele cara que arruma desculpa para não ler também, porque tá distraído no TikTok. Mas olha só, esse foi o primeiro livro que eu consegui ler aí em uma semana. Tem 500 páginas, 400 e poucas páginas, mas é um livro fantástico, é um livro que conta a história um pouco do Elon Musk. Esse cara, ele tem uma história muito forte de resiliência e constância, porque você vê um foguete hoje levantando, indo para o espaço e voltar de ré e pousar, parece a coisa mais fácil do mundo. Agora, na época, né, 10 anos atrás, isso aqui era bizarro, né? E ele conta fatos aqui em momentos que ele falou, cara, o único dinheiro que eu tenho agora é para um cara que já era bilionário, milionário. O único dinheiro que eu tenho agora é para poder botar o combustível para esse foguete subir. Se ele não for até lá em cima, acabou o negócio. É o caso da SpaceX. Exatamente. Então, recomendação, Elon Musk. Eu adoro esse livro. O único problema, né, Francisco, que ele acabou com o ditado, né? Foguete não tem ré. Tem ré sim, agora tem. Agora ele fez o foguete ter ré. Ferrou com a vida de muita gente, né, cara? Exatamente. Foguete não tem ré, acabou, não tem mais significado pra isso. Animal, Mas cara. fantástico, Johnny. Eu agradeço imensamente Obrigado, a participação. Cara. Eu quero que você deixe aqui um recado pessoal aqui, aonde o pessoal te encontra, né? Além da rede social, divulga aqui um pouco o seu Instagram. E eu recomendo, tá? Eu tenho um princípio de só recomendar coisas que eu uso e que eu falo, cara, isso aqui é bom, pode usar. E aí o Instagram do Johnny eu recomendo, porque de fato é um baita Instagram, tem muito conteúdo, aprendo muito lá. E eu quero que também você indique pro pessoal aqui onde que te encontra, quais suas soluções, pra gente fechar aqui uma parte dessa nossa conversa. Galera, então, meu Instagram, @JohnnyMartins, lá eu posto muito conteúdo, meu lifestyle, as pessoas que eu atendo, como você também se inspirar em pequenos, médios e grandes empresários, grandes personalidades do mercado digital. Sou o vice-presidente do Serac, então o Serac hoje pode atender você do e-commerce que tem um pequeno negócio, um médio ou um grande negócio. Então atendo todos os segmentos, em todos os lugares do país. O nosso real valor é trazer soluções para o seu negócio como um ecossistema de soluções. Hoje nós não somos apenas contabilidade, a gente oferece muito mais do que isso. Um viés consultivo, uma visão de dono para o seu negócio, para que o seu negócio cresça com menor tributação possível dentro da lei, com previsibilidade, sustentabilidade e segurança. Então, dentro do Serac, você vai ser um empresário que vai pensar no crescimento sustentável do seu negócio e, consequentemente, aumento da lucratividade. Contem comigo e não esquece do meu bordão, né? Chama positividade, chama bons negócios, chama vendas e chama Podcast na Veia. Podcast na Veia. Além do Instagram, tem YouTube também? YouTube tem o canal Será que Rola? Será que rola? Não deu pra entrar nesse tema. Talvez a gente vai gravar um novo episódio lá em Alphaville, no novo endereço do estúdio, mas é bacana. Será que rola no YouTube, não é isso? É isso aí. Muito bacana, gente. Pessoal, agradeço demais a oportunidade. Obrigado por nos ouvir aqui até o final. Você me encontra lá no Instagram, @podcastnaveia, @FranciscoLimant, produzindo conteúdo ali no feed, nos stories, diariamente, com dicas para você que é vendedor no comércio eletrônico, você que tem site, ou você que precisa começar a vender e tem um produto físico e precisa vender esse produto através da internet. Pode contar comigo, @FranciscoLimant, @podcastnaveia no YouTube, no Instagram e também no Spotify.
pode assistir lá, tem vários episódios fantásticos com pessoas incríveis como o Johnny. Tamo Chama! junto. Chama, irmão. Obrigado. Valeu, um abraço, Obrigado. cara. Tamo junto. Honra.